houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Isabel, o nome significa Deus prometeu. É possível que Deus também tenha prometido algo para os irmãos, para as irmãs. Assim como Deus prometeu algo para a vida de Isabel, eu acredito que Deus ele tem prometido coisas para cada um de nós. Nós vivemos diante das promessas do Senhor, diante das promessas de Deus. Assim como Deus, prometeu coisas na vida de Isabel, assim como Deus havia prometido e enchido o coração de Isabel, de perspectivas, de esperanças, é provável que Deus também tenha feito a mesma coisa na vida dos irmãos. Nós vivemos diante dessas perspectivas de promessas do Senhor. Nós vivemos, diante dessas promessas de Deus, promessas de dias melhores, promessas, de cumprir coisas nas nossas vidas, promessas de bênçãos, promessas de portas abertas, promessas de multiplicação de bênçãos nas nossas vidas. Deus ele tem prometido coisas para nós, Deus ele tem feito promessas às nossas vidas, e é interessante entender que, assim como Deus foi fiel em cumprir todas as suas promessas na vida de Isabel, Deus também é fiel para cumprir as promessas nas nossas vidas. Glória a Deus. O nome de Isabel, Deus prometeu. O que foi que Deus prometeu para Isabel? Eu sei o que Deus me prometeu. Eu sei o que, Deus tem prometido para a minha vida. E o que Deus prometeu para você? Quais são as promessas de Deus para a tua vida? Quais são as promessas de Deus para a tua família? Quais são as promessas do Senhor para a tua vida? Deus há de cumprir todas as suas promessas nas nossas vidas. Deus é o Deus que cumpre as suas promessas nas nossas vidas. Mas, irmãos, o texto vai dizer que Isabel ela era cheia de características extremamente importantes. Ela era de uma linhagem sacerdotal. Ela era uma judia. Ela morava nas montanhas junto com o seu esposo. E essa Isabel mulher, ela traz algumas características, que são impressionantes, e que a gente fica justamente, pensando nessas mulheres de hoje, nas mulheres que nós temos vivenciado, que nós estamos diariamente, vendo a sua vida, vivenciando junto com elas, seja as nossas esposas, seja as nossas mães, seja essas mulheres de Deus que nós admiramos. Essa Isabel mulher, ela é dotada de dons, de talentos, e de uma fé grandiosa no Senhor. Isabel mulher, ela traz consigo o temor do Senhor. Ela era uma mulher temente ao Senhor, temente a Deus. Veja o versículo 6 que diz: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Isabel era uma mulher temente a Deus. Haja vista, irmãos, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas essa Isabel mulher era uma mulher temente ao Senhor. Vivia com temor a Deus. Era temente ao Senhor. Mas essa Isabel mulher, além de ser temente a Deus, ela era amigável. Veja que o versículo de número 58 do mesmo capítulo vai dizer que todas as vizinhanças, que todas as pessoas que conheciam Isabel festejavam
diante das promessas de Deus. Além de Isabel ser uma mulher temente a Deus, Isabel era uma mulher amigável. Aonde ela passava, ela distribuía justamente esse dom de Deus, essa harmonia do Senhor, esse amor que brota na vida daquele que serve a Deus, que vive tementemente diante do Senhor. Isabel não era apenas uma mulher temente a Deus, mas Isabel também era uma mulher amigável, querida por todos. Essa Isabel, mulher que temia a Deus, que servia a Deus e que carregava dentro dela uma promessa de Deus, ela era uma mulher querida por todos. As pessoas amavam Isabel porque ela era gentil, porque ela era amorosa, porque ela temia ao Senhor, porque ela servia a Deus, porque ela exalava paz e harmonia. Isabel não era uma mulher briguenta, arrogante, que vivia de discórdia, que vivia de disse-me-disse. Isabel era uma mulher que servia e temia a Deus todos os dias. Essa Isabel, mulher, que nos chama a atenção com as suas características, sabe, de justamente amar a Deus, servir a Deus e fazer com que os outros vejam nela algo diferente. As pessoas, as vizinhanças, os amigos, os parentes, todas as pessoas que olhavam para Isabel, enxergavam na vida de Isabel algo diferente. A gente viu jovens vindo aqui e trazendo características das mães, da avó. É justamente isso que Deus deseja que haja na vida de cada um de nós. As pessoas, assim como olhavam para a vida de Isabel e viam algo especial, as pessoas precisam olhar para nós também e ver algo especial. O temor a Deus, o amor ao Senhor, o amor ao próximo, a fé inabalável. Glória a Deus. Sabe, minha irmã, meu irmão, nós precisamos carregar na nossa vida essa mesma fé que havia na vida de Isabel, capaz de contagiar as pessoas que estavam lá fora. As pessoas olhavam para Isabel e enxergavam algo diferente, porque Isabel trazia com ela uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de Deus. Isabel não trazia palavras negativas. Isabel não era uma mulher negativa, não era uma mulher que trazia palavras negativas. Ela não trazia, sabe, sentimentos negativos. Isabel não era o tipo de mulher que as pessoas olhavam e desviavam do caminho, que se recusavam em falar. Pelo contrário, Isabel era querida por todos, porque ela sempre tinha uma palavra de fé, sempre tinha uma palavra de ânimo, sempre tinha uma palavra de esperança. É essa visão que as pessoas precisam ter também das nossas vidas. Essa Isabel, mulher temente a Deus, amigável, querida por todos. Mas também Isabel era uma sonhadora, como todas as jovens. Essa Isabel, mulher, também era uma sonhadora. Alguém que sonhava, que vislumbrava com dias melhores, com o futuro, com os seus sonhos sendo concretizados. Essa Isabel, mulher, é aquela que justamente sempre está esperando o melhor do Senhor. Aleluia. Sempre está esperando nas promessas do Senhor, sempre está esperando o milagre do Senhor. Essa Isabel, mulher, é justamente aquela sonhadora que está sempre sonhando com o milagre, sempre sonhando com aquilo que Deus há de ainda fazer na sua vida. Aleluia. Isabel, como toda jovem da época, essa Isabel, mulher, sonhava justamente em ser mãe, em exercer justamente esse papel incrível. E como essa Isabel sonhadora, ela nunca deixou de esperar e de acreditar que a sua vez iria chegar. Ela carregava duas grandes responsabilidades. Ela era descendente de sacerdote, como diz o versículo 5, e ela era a esposa de sacerdote. Essa Isabel, mulher, ela era, sabe, carregada de responsabilidades. Ela vivia sobre um peso da responsabilidade. Ela trazia sobre a sua vida a linhagem sacerdotal, como diz o versículo 5.
e ela era esposa de sacerdote. Veja que essa mulher, essa Isabel mulher, ela era justamente, cheia de responsabilidades. A mulher que serve a Deus, o homem que serve a Deus, ele é cheio de responsabilidades. Ele não é um irresponsável, ela não é uma irresponsável, ela traz consigo responsabilidades. Ela traz consigo o peso de alguém que serve a Deus, porque, irmãos, servir a Deus traz um peso. Um peso de credibilidade, um peso de responsabilidade, de servir ao Senhor, de andar com o Senhor. Essa Isabel mulher, ela é dotada de todos esses atributos que nós acabamos de falar. Mas também, ao mesmo tempo que Isabel era essa mulher, essa Isabel mulher, ela passa com o tempo a ser essa Isabel idosa. Como assim essa Isabel idosa? Essa Isabel idosa que carregava o peso do seu desejo ainda não realizado. Essa Isabel idosa, ela carregava agora consigo o peso de um desejo e de um sonho não realizado. E sabe uma coisa, irmãos? Às vezes nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. E muitas das vezes, esperar esse tempo de Deus é difícil. É complicado. Porque muitas das vezes nós queremos que Deus resolva os nossos problemas rapidamente. Nós somos essa geração que, que procura as coisas rápidas. E queremos que no reino de Deus as coisas também sejam do mesmo jeito. Sabe aquele macarrão miojo que joga na panela, que joga um pouco de água, que esquenta um pouco, que mexe para aqui e para ali, que está pronto? Nós pensamos muitas vezes que no reino de Deus é do mesmo jeito. Mas essa Isabel idosa começa a aprender que muitas das vezes nós temos que esperar no Senhor. Glória a Deus. Isaías, o profeta Isaías traz uma coisa interessante, que aqueles que esperam no Senhor não cansam. Essa Isabel idosa, ela carregava um peso do seu desejo não realizado. Glória a Jesus. E a gente fica pensando quantos sonhos nós temos, ou quantos desejos ainda há nos nossos corações que ainda não se concretizaram, que ainda não aconteceram. Sonhos, desejos, promessas, palavras de Deus que vieram para as nossas vidas e que ainda não aconteceram. Mas e diante disso, o que é que eu vou fazer? Qual vai ser a minha atitude diante dessas promessas de Deus, diante das palavras de Deus que vieram sobre a minha vida, diante dos meus sonhos, dos meus projetos? Essa Isabel idosa carregava o peso justamente de promessas e de sonhos não realizados. Mas, irmãos, diante de promessas e de sonhos ainda não realizados, eu diria para os irmãos: persevere na fé, continue acreditando. O nosso Deus é o Deus de promessas e de promessas que se concretizam. Ele diz na sua palavra: eu não sou filho do homem para que minta ou para que me arrependa. O Senhor é aquele que cumpre cabalmente as suas promessas nas nossas vidas. Essa Isabel mulher, ela carregava o peso do seu desejo ainda não realizado, mas ela se mantinha fiel ao Senhor. E eu diria para os irmãos nessa noite: se mantenha fiel ao Senhor, maior é aquele que te prometeu. Se mantenha fiel ao Senhor, se mantenha fiel às suas promessas, se mantenha fiel à sua palavra. O Senhor é aquele que cumpre, Ele cumpre as suas promessas nas nossas vidas. Eu disse para os irmãos que a Isabel mulher era uma mulher temente, amigável, amada por todos, sonhadora, que trazia responsabilidade
responsabilidades para si. Eu disse para os irmãos que, sabe, a Isabel idosa era aquela que carregava sobre si o peso das suas promessas não realizadas, dos seus sonhos não realizados, mas que se mantinha fiel ao Senhor. E para encerrar, eu tenho que dizer que essa Isabel mulher, essa Isabel idosa se tornou então e por fim essa Isabel mãe. Essa Isabel mãe. E o versículo de número 24 vai dizer justamente que essa Isabel mãe, ela era uma mulher prudente. E ser uma Isabel mulher, e ser uma Isabel idosa, a levou a ser uma Isabel mãe, e essa Isabel mãe foi uma mulher prudente. A mulher deve ser como Isabel também prudente, ter prudência, ter cautela. O versículo número 24 diz que ela ocultou por 5 meses ainda que estava grávida. Ela ocultou, ela teve prudência, cautela, não se precipitou. Sabe de uma coisa, irmãos? Ser essa Isabel mãe, essa Isabel que vê se concretizando na sua vida os seus sonhos, é justamente ser uma mulher prudente. Eu diria para os irmãos e para as irmãs nessa noite: seja uma mulher prudente, seja um homem prudente. Não se precipite. Não tome as mãos pelos pés ou os pés pelas mãos. Seja prudente, não se precipite. Espere, aguarde. Seja prudente. Essa Isabel mãe era uma mulher prudente, ao mesmo tempo que essa Isabel mãe era grata a Deus. Ela era prudente, mas ela era grata a Deus. Ser grato a Deus, irmãos, vai além de dizer Senhor, muito obrigado. Ou de dizer Senhor, muito obrigada, assim como diz as irmãs. Ser grata a Deus, ser grato a Deus vai muito além de dizer Senhor, muito obrigado. Ser grato a Deus vai muito além de tudo isso. Veja o que diz o versículo 25. O versículo 25 vai dizer: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. A oração de Isabel dizia e agradecia a Deus pelo que Deus havia feito na vida dela. Ela louvava a Deus pelos benefícios do Senhor. Ser agradecido está justamente em expor a sua gratidão por onde passa, para que as pessoas saibam, para que as pessoas vejam, para que as pessoas percebam o quanto Deus foi bom para com a sua vida. As pessoas precisam saber o quanto Deus foi bom na sua vida. As pessoas lá fora precisam entender que Deus ele é bom na sua vida. Porque ao tempo que as pessoas olham para a sua vida e enxergam que Deus é bom na sua vida, que o Senhor é bondoso para com você, isso vai despertar através do Espírito Santo nas outras pessoas. Eu quero o Deus dessa jovem, desse jovem. Eu quero o Deus que esse homem serve, que essa mulher serve, porque Ele é bom na vida dela. Essa Isabel, mãe, ela é prudente, ela é grata a Deus. E eu diria para os irmãos que ela é cheia do Espírito Santo do Senhor. Veja o que diz o versículo 41. O versículo 41 vai dizer que, ouvindo esta saudação de Maria, a criança se estremeceu no seu ventre e Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo. Essa Isabel, mãe, ela não apenas é uma mulher prudente, ela é uma mulher grata, mas ela é uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, cheia da presença de Deus. Isabel exalava a presença do Senhor na vida dela. As pessoas que se aproximavam de Isabel chegavam tristes e saíam alegres, porque Isabel era cheia do Espírito Santo do Senhor, cheia do Espírito Santo de Deus. Mas
além dela ser uma mulher prudente, além dela ser uma mulher grata a Deus, cheia do Espírito Santo, Isabel era uma mulher empoderada biblicamente. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas usam muito esse termo, empoderada, não é? Mas Isabel se mostra sim uma verdadeira mulher empoderada biblicamente. Glória a Deus. Veja o que diz o versículo 60. Justamente, diante das indagações das pessoas, como iria se chamar o garoto, como iria se chamar aquela criança, Isabel toma a palavra diante de todos e diz não, porque as pessoas queriam dar o nome que elas queriam, estavam em dúvida sobre o nome que deveria ser dado à criança. Então Isabel toma a palavra e diz não, o nome dele será João. Sabe, essa Isabel empoderada biblicamente é aquela que não se dobra diante dos preceitos do mundo, diante dos pensamentos do mundo, diante do que o mundo pensa, diante do que o mundo fala. As pessoas estavam cogitando como seria o nome da criança. Ela dizia que seria João, mas eles diziam, mas não tem ninguém com esse nome. Sabe o que as pessoas do mundo vão dizer? Sabe, mãe, esse não é o jeito de você viver, esse não é o jeito de você se vestir, esse não é o caminho que você deve andar. As pessoas do mundo vivem de uma forma diferente, caminham pelo caminho diferente, têm atitudes diferentes, e a gente para diante de tudo isso e toma atitudes contrárias. Nós queremos viver uma vida diferente, uma vida que serve a Deus, que teme a Deus, que anda diante dos princípios do Senhor. Essa Isabel, mãe, é uma mulher empoderada, que não se dobra diante do que o mundo pensa, diante do que o mundo fala, diante do que o mundo acha. Ela tem a sua convicção, ela sabe o que ela quer. E o que é que ela quer? Servir a Deus, amar a Deus e honrar ao Senhor. Aleluia. Essa Isabel, mãe, ela não está preocupada com o que o mundo está falando ou dizendo ou pensando. Ela está preocupada com o que Deus pensa. Sabe, irmãos, diante desse texto, a gente vê o milagre do Senhor, porque Isabel já estava com a sua idade avançada, já tinha perdido as perspectivas, ela era estéril, o seu marido já estava de idade avançada, ela já estava de idade avançada, mas Deus tinha um plano. O anjo do Senhor chega diante deles e traz uma promessa, uma palavra maravilhosa. E eu tenho que encerrar a minha palavra nessa noite para os irmãos, e eu tenho que dizer que essa Isabel mulher, essa Isabel idosa, essa Isabel mãe, ela recebeu um presente de Deus. Ela recebeu um presente de Deus. E eu quero encerrar a minha palavra dizendo justamente para os irmãos que, assim como Isabel recebeu um presente de Deus, assim como Zacarias, o esposo de Isabel, recebeu também um presente de Deus, eu creio que Deus também tem presentes para distribuir para todos nós. Oh, glória! Assim como Isabel tinha um sonho, Zacarias tinha um sonho, assim como eles desejavam algo para a vida deles, nós também temos sonhos e desejamos coisas. E eu quero encerrar a minha palavra dizendo para os irmãos que, assim como Deus ele foi fiel para fazer um milagre, o impossível acontecer na vida de Zacarias e de Isabel, eu quero declarar para os irmãos nessa noite que o Senhor também é capaz de fazer o impossível nas nossas vidas. Glória a Deus! Assim como Deus mudou a vida de Zacarias e de Isabel e os abençoou grande e poderosamente, assim como o Senhor enviou um anjo para trazer uma boa notícia para Zacarias e para Isabel e para abençoar a vida deles, eu quero declarar nessa noite que o Senhor também continua enviando mensageiros com palavras de bênçãos e de milagres para a vida de cada um de nós. E que assim seja, no nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.